Nesse vídeo, nós desejamos discutir os campos de uma carga em movimento retilíneo uniforme, então é uma física muito rica aqui esse problema. Então, quer dizer, o nosso problema, colocando ele de maneira concreta, é o seguinte: a gente tem uma carga pontiforme Qzinho que está se movendo com uma velocidade v constante. Eu quero saber quais são os campos produzidos por essa carga. E, na verdade, a gente obteve os campos no vídeo passado, e olha que ele fica com essa expressão esquisita aqui, né? Isso aqui é a resposta do nosso problema. E a gente viu, para obter essas equações, que a gente podia usar o raciocínio covariante, que, baseado nas simetrias de Lorentz do eletromagnetismo, permitiam com que a gente, com muito pouco cálculo algébrico, conseguisse obter os campos a partir do conhecimento apenas de quais são os campos no referencial da carga, que são os campos de Coulomb, que a gente conhece desde o ensino médio. Então a gente aqui, então assim, o vídeo passado foi um vídeo mais técnico para a gente obter esses campos. Nossa intenção agora é interpretar toda a física que está aqui, né? Quer dizer, toda a física é muito ambiciosa, mas interpretar um pouquinho da física que está aqui, que é uma física, como pretendo mostrar aqui nesse vídeo, bem rica, bem poderosa. Então agora vamos começar a discutir um pouquinho de física. Primeiro, nota que o campo magnético é perpendicular ao E em todo ponto. E tinha que ser assim, porque a gente sabe que o B escalar é um invariante do campo. Como o B escalar é um invariante do campo, no referencial da carga que vale a lei de Coulomb não tem B, o B é zero. Então se no referencial da carga o B é zero, o B escalar é zero, e como isso é um invariante tem que ser verdade para todo observador. Então a gente de fato precisava que o B fosse perpendicular ao E, que é isso que dá para ver aqui por ambas as relações, tá? E uma segunda coisa que a gente pode apreciar é que o campo magnético é perpendicular à velocidade. Isso também é esperado, lá desde Física 3 você vê que o campo é perpendicular à corrente, que nesse caso é paralelo à velocidade da carga. E isso daqui também poderia ser visto por simetria. A gente sabe que o campo num ponto P do espaço depende aqui da posição da carga no instante retardado, né? Então, se esse vetor daqui justamente é o vetor R, né? Que é o vetor posição que eu estou calculando, menos a posição da carga no instante de tempo retardado, eu espero que o meu campo dependa apenas desse R e do vetor velocidade, que aqui a gente está supondo que está nessa direção daqui, né? Velocidade da carga. Então você nota que o Rzão e o V determinam um plano, que é um plano de simetria do problema. E, portanto, eu espero que o meu, para cada ponto do espaço que eu calcule, os meus campos eles tenham que ter aí simetria por reflexão nesse plano. Isso significa, portanto, que no ponto P o campo elétrico tem que estar neste plano, porque se o campo elétrico tiver componente para fora do plano, quando reflete essa componente mudaria e não seria uma simetria, né? Então o campo elétrico tem que estar nesse plano, que é isso que a gente está observando aqui, ele está no plano definido por R e V, mas o campo magnético, por ser um pseudo-vetor, tem que estar perpendicular ao plano, então ele tem que estar perpendicular ao V, como a gente vê aqui, perpendicular ao R. Tá? Outra forma de obter esse mesmo resultado é que isso daqui está dizendo que o B paralelo ao movimento é zero. Mas a gente viu lá, pelas transformações de Lorentz para o campo, no vídeo passado, vocês podem reobter esse vídeo também, que o B paralelo ele não é afetado pelo empurrão. Ora, ele é nulo no referencial de repouso, ele tem que continuar sendo nulo aqui. Tá? Olha a quantidade de coisa, já a quantidade de física que essas expressões têm. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: imagina que tem um certo ponto P do espaço onde a gente quer calcular o campo elétrico no instante de tempo T. Para onde que o campo elétrico aponta? Então essa é a pergunta que a gente quer fazer agora. Então lá que a expressão do campo elétrico ela tem essa dependência aqui, é uma expressão, digamos assim, não muito bonita, né? Então vamos tirar, enfim, aqui o que ela está dizendo para a gente geometricamente. Então, bom, primeiro vamos lembrar quem é o vetor Rzão. Esse Rzão, ele é basicamente o vetor onde eu quero calcular o campo, relativo ao ponto em que a carga estava, que é o R0, a posição da carga, no tempo retardado. Então, se a carga no instante de tempo t está aqui, então o vetor Rzão não vai ser o vetor que liga o ponto de observação a essa posição, mas sim o vetor que liga o ponto de observação à posição retardada da carga, que está indicado aqui com esse fantasminha. Então, essa seta tracejada daqui, esse vetor aqui, é o Rzão, tá bom? Só que o campo não aponta na direção da Rzão, que seria essa direção aqui, vamos chamar essa seta aqui de direção 1. O campo não aponta na direção da Rzão. Você tem que subtrair um cara que está na direção da velocidade, que é esse vetor aqui. Ora, então você vê que, se você pensa que esse vetor R tem uma componente aqui ao longo dessa direção da velocidade, essa componente vai ser, ela vai ser subtraída aqui por algo dado por RV sobre C. Ou seja, isso significa que a direção que o campo aponta, ela vai inclinar um pouquinho para cima com relação
a direção do vetor Rzão, tá certo? Porque se eu estou diminuindo esse Rzão, tem uma componente ao longo do movimento e uma perpendicular. Se eu estou diminuindo essa componente, eu estou fazendo o vetor ficar mais vertical. Então, estou subindo um pouquinho. Então, que direção será que esse campo vai tomar? Será que vai tomar essa direção da seta 2? Ou será que, esquisitamente, aqui, eu já adianto, essa vai ser a resposta, o 3, ele vai apontar na direção instantânea da carga? Tá? É uma coisa curiosa. A gente vai chegar nisso. Por enquanto, a gente não sabe disso. A gente só sabe que não aponta na direção do R, que tem que subir para aí. Então, vamos lá. Esse daqui, como a gente indicou, é um vetor Rzão. Quem é esse vetor aqui? Esse vetor é justamente o quanto a carga andou entre um instante de tempo retardado, TR, e um instante de tempo T. Então, você vê que, lembrando que o T menos TR é justamente o Rzão sobre C, como a gente viu, essa é a condição do retardamento, né? Então, esse vetor aqui é VR sobre C. Ora, isso aqui significa o seguinte, que esse vetor em azul, ele vai ser justamente R menos VR sobre C. Então, isso daqui é justamente esse vetor. Então, olha que coisa curiosa, quer dizer, o campo no instante de tempo T, nessa posição desse ponto P, ele aponta aqui para a direção instantânea da carga. No entanto, e aqui que é o ponto todo, não tem nenhuma violação de causalidade, não tem nada aqui acontecendo. A expressão do campo que a gente demonstrou e que a gente está usando, ela é função apenas, exclusivamente, da posição retardada da carga, que é isso que está aqui no Rzão. O Rzão ele depende da posição da carga no instante de tempo retardado. No entanto, o que está acontecendo é que, apesar da dependência funcional do campo elétrico se dar para o tempo retardado, a direção que o campo aponta é instantaneamente aqui a posição ocupada pela carga, tá certo? Bem esquisito, né? Então vamos tentar entender melhor o que está acontecendo. Então, primeiro, friso novamente, não tem contradição nenhuma. Os campos eles são função da posição retardada da carga, como os potenciais já eram. Esses R's aqui são definidos com relação à posição retardada da carga. Agora, uma coisa é dependência funcional, está na direção da carga. Uma coisa é dependência funcional, está relacionado justamente com o tempo retardado da carga, né? Só que a direção que o vetor aponta não precisa ser na mesma direção que a carga estava, né? Então, quer ver? Vamos pensar assim, pensa na eletrostática. Quando você está na eletrostática, a gente sabe que o campo ele tem que apontar para a posição da carga, até por uma questão de simetria. Você quer saber o campo nesse certo ponto do espaço, você sabe que ele é a única... Se a carga está parada, o único vetor que você tem é o vetor posição. Então, o campo tem que depender apenas desse vetor posição. Então, por simetria, que é uma simetria esférica, né, o campo tem que apontar na direção da carga. A primeira coisa a chamar a atenção é que quando você olha para o nosso problema atual, como a carga ela está se movendo aqui com uma certa velocidade v, agora tudo o que eu posso afirmar, que nem a gente fez no início do vídeo, é que eu tenho um plano de simetria, que é o plano definido por esse Rzão, que é o vetor justamente posição do ponto de observação com relação à posição retardada da carga e da velocidade, tá bom? Então, isso é tudo que a gente pode dizer por simetria. Então, não viola a simetria e não viola a causalidade do nosso resultado. Mas claro que a pergunta natural tudo bem, pode apontar em qualquer direção nesse plano sem violar nada, mas por que aponta justamente para a direção da carga? Muito doido, né? Então, vamos tentar gerar essa doideira usando o quê? De novo? Bom, argumentos de simetria e análise dimensional, sempre tudo que a gente... sempre não, mas sempre leva a gente muito longe, né? Então, quer dizer, a brincadeira aqui é o seguinte, eu tenho uma carga aqui, num certo ponto do espaço, eu quero saber, nesse instante de tempo, qual é o campo nesse ponto P do espaço. E aí o ponto central é perceber o seguinte, as escalas que estão presentes no meu problema são basicamente essa distância Rzinho, o ângulo θ, onde eu estou calculando o campo, tá? O ângulo φ não importa por simetria, né? Então aqui importa só o R e o θ. A velocidade da carga apesar da luz. O campo tem que ser função desses caras. Não tem mais ninguém relevante no problema. Aí você fala, mas peraí, não é a posição retardada que importa? Tudo bem, isso tudo está lá na teoria. Então, quer dizer, o tempo retardado ele pode ser escrito em função desses 4 caras. Para o caso em particular do MRU, a gente até consegue resolver. Eu sou meio feia e tal. Então, assim, de fato, escrever o campo em termos dessas variáveis não é a escolha mais prática em geral. Mais prática é escrever em termos da coordenada retardada que a gente fez. Mas tem que ser possível escrever em termos deles. Ele é tudo que tem aqui no nosso problema. O tempo retardado em particular vai ser função desses caras. Eu tenho uma carga MRU, necessariamente eu tenho que poder escrever o E dessa maneira. Tem como, justamente. Até quem quiser fica até com um exercício interessante
descobrir quem é o tempo retardado em termos desses caras aqui, para o problema do MRU. Mas não precisa disso. Aqui o ponto todo, e esse é o poder da análise dimensional, escolher de uma forma esperta as variáveis nas quais você vai escrever o seu problema, que vão iluminar aí a simetria que você quiser investigar, tá certo? Então beleza, o campo pode ser escrito em termos dessa função, mas por hora eu não estou amarrando nada sobre a direção dele. O campo no ponto P, em princípio, poderia formar um ângulo alfa qualquer, tá certo? Com essa direção da velocidade aqui. Aí entra a análise dimensional. Esse alfa, ele pode ser função, o alfa é dimensional porque ele é um ângulo, ele pode ser função do θ e ele pode ser função de V sobre C, que é um parâmetro dimensional. Olha que coisa poderosa. Por análise dimensional, pura e simplesmente, a gente está vendo que essa inclinação aqui, ela independe de R, tá certo? Isso também poderia ser pensado, esse problema também tem uma simetria por escala, reescalar o problema, que é uma carga pontiforme, né? Mas nem estou indo nesse sentido não, quem quiser pensar por aí também é um jeito legal de pensar, mas não precisa. A gente já demonstrou aqui, só para análise dimensional, que esse ângulo aqui, que essa linha faz com a direção da velocidade, independe de R. Mas aí acabou. Porque se independe de R, a gente sabe que pertinho tem que valer Coulomb, porque pertinho é como se a luz viaja instantaneamente para atualizar aquele ponto, está muito perto, né? Então, a gente sabe que para R indo para zero, o alfa tem que ser aqui exatamente o θ, né? Ou seja, vai ter que chegar na carga próximo da lei de Coulomb. Então, uma vez que a gente demonstrou que a inclinação não depende de R, está demonstrado, portanto, tá, que o campo tem que apontar, o alfa vai ter que ser zero sempre, ou seja, o campo aponta para a direção instantânea, tá certo? Que a carga ocupa. Olha o poder aí da análise dimensional. Então, um resultado super esquisito, a gente viu que ele não viola a simetria nem nada, mas a gente vê que não é de graça. Realmente, o E tem que apontar para a direção instantânea da carga, pensando aí por análise dimensional, como a gente mostrou. A gente também pode dar uma intuição não rigorosa para isso, percebendo o seguinte, lembra quando a gente estudou radiação, que basicamente quando a carga acelera, então isso vai quebrar as linhas de campo, vai introduzir ali um campo tangencial, né? O campo ele não vai ficar ali puramente radial, né? Então a gente viu que a curvatura, né, de campo ele vem da aceleração, tá? E é isso que vai dar origem física à radiação. Ora, na ausência de aceleração, portanto, não tem como curvar a linha de campo, então sugere que vai ficar sempre apontando aqui para a direção instantânea da carga, tá certo? Enfim, isso não é rigoroso, tá? Mas então a ideia é que se próximo tem que valer Coulomb, tem que estar apontando para a posição instantânea da carga, longe, então não vai poder curvar, vai ficar aí para sempre, tá certo? Mas esse argumento não é rigoroso, tá? Mas ainda assim, agora a gente já sabe a resposta, e a gente já deu até argumentos rigorosos para isso. Agora a gente vai tentar fazer o contrário, ver o que essa resposta está permitindo, num certo sentido, a gente interpretar aqui da física do problema. Então aqui, quer dizer, então nota o seguinte, a informação ela foi enviada pela carga no instante de tempo retardado, tá? A gente escreveu os campos como função exclusiva da posição do tempo retardado. A gente viu lá desde o início do curso que era possível. No entanto, o campo aponta em uma direção que passa pela posição instantânea da carga. Como a gente viu, isso não tem nenhuma violação de causalidade. Agora, pensando aqui então, agora um pouco mais filosoficamente do que esse resultado está dizendo pra gente, como se fosse mais ou menos o seguinte, a gente pensa assim, se uma carga está aqui. Então quando ela envia, sei lá, informação de onde ela está num dado instante de tempo, vai chegar aqui nesse ponto apenas após a luz viajar esse tempo para informar a posição da carga. Só que a gente está vendo como se a carga informasse não apenas a posição dela, mas também a velocidade dela, que é até razoável, porque lembra que está por trás aqui tudo, quer dizer, as condições iniciais determinam tudo, né? Que são a posição e velocidade. Então, de alguma maneira, só se essa carga aqui acelerar, é que tem que enviar uma informação para atualizar o campo. Na ausência disso, é como se chegou a informação aqui, o campo aqui sabe a posição e a velocidade da carga que enviou. Então ele meio que supõe aqui o MRU e vai atualizando dessa maneira, tá certo? Enfim, isso aqui já é bem especulativo, tá? Mas é meio que uma forma aí de tentar pensar por que também aponta ali para a posição da carga. Mas aqui, como eu disse, isso aqui não é zero rigoroso, é uma coisa mais já puxando aí um pouco para debates filosóficos, tá? E claro que esse argumento é perigoso porque, quer dizer, a rigor, se a gente está na eletrostática, você não está enviando fóton continuamente. Você até pode pensar assim em teoria de campos, quando você vai mandar fóton virtual e tal, mas é uma coisa meio esquisita, né? Porque é uma situação que não tem efetivamente ele troca de energia, né? Então, mas enfim, se quiser pensar energeticamente, aí só vai ter de fato vetor de Poynting levando energia quando a carga acelerar. Então você
tudo que você tem que informar realmente é a mudança de velocidade da carga. Ou seja, acelerou, vai uma onda carregando aí sim, energia, bem no sentido que a gente está acostumado, tá? Mas enfim, esses dois slides é mais para provocar o debate do que qualquer coisa, tá certo? É só para... Mas enfim, agora vamos voltar para o que a gente está querendo fazer. E como a gente viu, até foi a base lá do nosso argumento de análise dimensional, a gente pode escrever o campo explicitamente em termos dessas variáveis. E para algumas coisas é conveniente fazer exatamente isso. Para algumas interpretações é muito conveniente escrever o campo em termos dessas variáveis aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente, na verdade, a base para isso a gente já construiu. A gente viu lá que, alguns slides atrás, né, que o vetor Rzão, se eu quero calcular o campo num certo ponto P aqui do espaço no instante t, esse Rzão liga esse ponto à posição retardada da carga, que é esse fantasminha aqui. E a posição instantânea da carga está ilustrada aqui, tá certo? De modo que a gente mostrou que esse vetor Rzão menos VR sobre C é o que a gente vai chamar de Rzinho agora. É o vetor que aponta aqui para a posição instantânea da carga, tá certo? É o vetor posição do ponto onde eu estou calculando o campo relativo à posição que a carga ocupa no mesmo instante. Então você vê que isso daqui já está em termos de Rzinho, né? Falta a gente escrever o denominador em termos de Rzinho, tá? Então a primeira coisa é notar que eu posso escrever esse denominador dessa forma. Ele é R chapéu, produto escalar, com R menos Rzão Vzinho sobre C, tá bom? Então é isso agora que a gente vai querer exprimir em termos das variáveis instantâneas apenas. Nota que isso daqui a gente já viu que é o próprio Rzinho, né? Só que tem esse Rzão chapéu, tá? E aí, bom, então, quer dizer, esse Rzão escalar Rzinho, eu posso escrever como sendo Rzinho cosseno alfa. Então, tem esse alfa aqui. Então, esse alfa é o quê? É o ângulo aqui entre o vetor posição instantânea, né? O vetor posição instantânea, vamos dizer assim, o vetor posição do ponto onde eu calculo o campo relativo à posição instantânea da carga, com o vetor onde eu calculo o campo relativo à posição retardada da carga. Então, esse alfa ainda não está em termos das variáveis que eu queria. Eu quero escrever ele em termos de outras coisas. Mas, bom, em termos dele, a gente já vê que o campo elétrico agora, se eu substituo isso que eu obtive aqui, o campo elétrico agora já fica dessa maneira daqui. Ele já tem um R chapéu sobre R ao quadrado e tem esse cosseno ao cubo de alfa, que é quem falta determinar. Tá? Agora, olha só. Eu posso, então, relacionar o alfa com esse θ. Esse θ é o ângulo entre o Rzinho e o vetor velocidade, que são só caras que justamente em termos dos quais eu quero exprimir o campo. E aí a gente pode usar a lei dos senos. Nota o seguinte, o seno do alfa é essa distância aqui, Vrzão sobre C. Enquanto que o seno do θ é a mesma coisa que o seno de 180 graus menos θ. Portanto, o cateto oposto aqui, não é cateto, né? Mas o lado oposto é o Rzão. Então, pela lei dos senos, você vê que vale essa relação entre o alfa e o θ, da qual você pode cortar o Rzão. Você não queria mesmo, ainda bem que ele foi embora, já foi tarde. E aí, então, a gente agora tem a relação do θ com o alfa. E aí, o chato é que aparece aqui o cosseno alfa, meio desagradável, mas tudo bem. Porque o cosseno alfa, a gente sabe que ele é a mesma coisa que raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Tá? Então, quando a gente junta isso e substitui, então, esse seno alfa aqui, fica tudo em termos só das variáveis que a gente quer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente chegou lá por covariância, escreveu o campo elétrico em termos da posição retardada. Isso é o mais natural para a gente interpretar a questão da causalidade. Mas se a gente quer analisar aqui geometricamente as linhas de campo e tal, no ponto, quando você tira ali, você está querendo saber o campo no instante de tempo t, a carga está aqui. Isso aqui é um mero fantasma, que não existe, existe na cabeça do cientista, né? Existe na nossa cabeça que viu que o retardamento está na estrutura do eletromagnetismo, é uma forma conveniente de expressar nossas respostas. Mas isso aqui, quer dizer, o que a gente tem, no fundo, no nosso experimento, é o ponto onde eu estou querendo calcular a carga, o campo, né? E a posição que a carga está naquele instante. Então, aqui, desse jeito, após essas manipulações aí, a gente, de fato, está escrevendo o campo em termos do R chapéu e do θ. Então, para a gente analisar agora as linhas de campo, tudo, agora a gente pode analisar diretamente, porque, realmente, se você quiser saber, por exemplo, com aquela expressão antiga, olha a complicação que tinha. Calculou o campo nesse ponto P aqui. Vai depender da carga nesse tempo retardado. Se você agora quer calcular em outro ponto, no ponto Q, cara, para o mesmo instante de tempo, a posição retardada vai ser outra. Então, tem uma expressão do campo que só depende da posição, do vetor posição com relação à posição instantânea da carga e da velocidade,
é extremamente poderoso e muito mais conveniente para a gente plotar linhas de campo, porque senão para cada ponto do espaço que você fosse ver o campo, você ia ter que ficar achando o tempo retardado, que saco, né? Bem, então vamos agora apreciar essa forma muito bonita, com muita física também dentro dela. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro caso particular sempre útil é, pega V igual a zero, tem que reproduzir Coulomb, se não reproduzir, aí realmente você fez alguma coisa errada, né? Então, bota V igual a zero, esse termo aqui sumiria, gama fica igual a 1, vai lá, tem Coulomb, chama atenção aqui justamente simetria esférica, né? Você faz aqui uma esfera em torno da posição da carga, você vê que, enfim, você tem simetria por rotação. Lembra que nesses diagramas de linha de campo, a densidade das linhas é uma medida da intensidade, né? Então, perto a carga tem muita densidade de carga, é bem intenso, longe vai diminuindo, e você vê que para um certo círculo que você desenha em torno da carga, a intensidade não muda, né? Ou seja, tem simetria esférica como deveria ser. Quando a carga está se movendo em uma direção do espaço, que é essa direção V aqui, o que está acontecendo é o seguinte, está se movendo nessa direção desse vetor V, né? Agora você não tem simetria esférica, você só tem simetria por rotação em torno de V, que de fato essa expressão tem, tá certo? Ela não depende do ângulo azimutal, né? Agora, ela depende de θ, então se você está olhando o campo numa certa direção, θ com relação ao vetor velocidade, o campo depende de θ, como deveria ser, como a gente viu anteriormente. Não tem simetria esférica esse problema. Então, de fato, é esperado que o campo não tenha, portanto, simetria esférica. Agora, se você desenha aqui, então, um círculo para um certo R fixo, um círculo em torno da carga, o que você está observando? Para o mesmo R, conforme você vai aumentando θ, o que vai acontecendo com esse seno? Ele vai aumentando. Tá certo? Então, para θ igual a 90 graus, o que acontece é que esse seno vale o maior valor dele, ele vale 1. E aí, no denominador está ficando com 1 menos V2 sobre C2. V2 sobre C2 é um número menor do que 1. Quanto maior for essa razão, mais próximo de 1 ela fica. 1 menos um cara próximo dele é um número pequeno, divide por um número pequeno com a cor grandona. Então, o que eu estou querendo discutir é justamente o seguinte, quando θ fica próximo de 90 graus, o campo tem os seus maiores valores, tá certo? Ou seja, você vê que para uma distância R fixa, a intensidade das linhas de campo é maior próxima à direção perpendicular à velocidade da carga, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Essas linhas de campo elas estão ficando achatadas aqui na direção transversa ao movimento. E isso é bem bonito porque mostra um pouco, então, quer dizer, o que a gente poderia esperar, pensando que o contração de Lorentz, então aqui está o cartunzinho, né? Tem uma bola de tênis viajando nessa direção, quanto mais rápido ela está, a direção longo do movimento fica comprimida. Então, se você pega essas linhas de campo daqui, tá certo? E agora muda de referencial, para um certo referencial no qual essa carga esteja se movendo nessa direção V, então é como se essa bola de tênis aqui estivesse achatando, né? A mesma coisa que está acontecendo. Então, no certo sentido, é aquilo que a gente até brincou no vídeo passado, claro que não é rigoroso, mas é como se essas barras fossem, é como se essas linhas de campo fossem uma espécie de barras, né? Que ligam a carga ao ponto do espaço que elas estão, e conforme a carga viaja, ela vai arrastando essas barras com ela. Então isso é uma interpretação interessante que na eletrostática a gente consegue fazer, pensar com as linhas de campo como barras que estão sendo arrastadas, quando tem aceleração, quando tem radiação, e quebra isso tudo, tem aquelas ondas transversas que viajam, né? Mas enfim, tem que tomar muito cuidado com essas interpretações, sempre, enfim, não é que não possa fazer, a gente acabou de fazer, tem paralelos interessantes, o resultado, quer dizer, mostra que de fato essas linhas de campo aqui estão achatando. Só que olha só, no caso da bola de tênis, por que afata? Por que contrai, né? Porque a gente tem justamente que ao longo da direção do movimento o espaço contrai, né? Só que o EX é invariante, como a gente mostrou na aula passada. Então o EX não está contraindo, não é a mesma coisa que está acontecendo. Então é muito... tem várias sutilezas aí. Então aqui, para entender melhor o que está acontecendo, né, e sair dessa analogia perigosa aí de pensar como realmente barras rígidas e tal, quer dizer, a gente tem que transformar o campo, e a posição a gente calcula. O campo elétrico é um campo. Campo significa que depende funcionalmente aqui do ponto do espaço. Aí, então quando você faz uma transformação de Lorentz, quando você quer relacionar, você tem que relacionar o campo e o argumento. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Então olha só, imagina que eu queira calcular o campo, no referencial que a carga está em movimento, eu quero calcular o campo neste ponto P do espaço. E eu quero, para isso, relacionar com o campo no referencial de repouso da carga. Aí qual é o cuidado que tem que tomar? Ora, imagina que esse ponto que eu quero calcular, o vetor posição seja Rzinho. Então ele vai ter uma componente aqui na direção X e uma transversa.
A gente sabe que quando a gente agora vai para o referencial da carga, a componente transversa não muda. Então, o meu vetor posição, que corresponde a esse R no referencial de repouso da carga, vai ser um cara que tem a mesma componente transversa, mas ele tem que ter uma componente ao longo do empurrão, né, bem maior, porque é o referencial de repouso da carga que a gente está indo. Quando a gente vai do referencial de repouso para o referencial do laboratório, tem uma contração de Lorentz. Então, esse tamanhozinho aqui, ele é contraído com relação ao comprimento do referencial de repouso. Então, você vê que se eu quero calcular o campo no ponto P, ou seja, se eu quero saber esse campo aqui no ponto, no vetor R, no referencial de repouso, ele vai corresponder a um campo que está lá nesse R' daqui. E aí, no referencial de repouso, eu sei quem é o E', que é essa seta azul aqui. Ele é o Coulomb. Ele é 1 sobre R' e aponta para a direção da carga. Maravilha. Se eu sei isso, agora eu posso usar esse conhecimento para descobrir o campo no ponto P. Então, olha só. Se quiser encontrar os campos fazendo essa mudança de referencial, para o campo no ponto P aqui, eu tenho que pegar o campo no referencial de repouso neste outro ponto. Aí translada essa setinha para cá, botar ela aqui tracejada. Esse E' vai ter uma componente EX' e a transverso linha. A componente EX' é a mesma do outro. Então, se você pega esse E' e decompõe, o EX' é o mesmo do outro. Foi o que a gente viu. A componente ao longo do empurrão ela é invariante. Por quê? Esse EX não é a componente X de um quadrivetor. Esse EX, como a gente viu, é a componente 1, 0 de um quadritensor. E a gente fez a conta lá no vídeo anterior e mostrou que esse cara é invariante. Por outro lado, a componente transversa ela aumenta, né? Porque não tem campo magnético no referencial de repouso da carga. Você vai dividir a parte transversa por um cara que é menor do que 1. Então é isso que a gente está indicando aqui. A parte transversa do E' era só esse pedaço, quando vai ficar um cara maior. E de fato, quando você soma essas componentes, você descobre o campo nesse novo, no referencial do laboratório. Se fizer a conta, vai ver que esse E aponta justamente na direção instantânea da carga, que foi o que a gente mostrou. Então, olha o que está acontecendo aqui. O que a gente está mostrando é que campos que no referencial de repouso eram linhas de campo que estavam fazendo aqui um certo ângulo com a direção da velocidade, vamos chamar isso aqui de θ', eles são levados em caras que estão para tetas maiores que θ'. Então a gente vê que essa concentração das linhas de campo, de uma maneira mais rigorosa, elas não são bastões rígidos que estão sofrendo contração de Lorentz. O campo elétrico não é uma bola de tênis, uma conclusão que certamente não vai surpreender ninguém. O que está acontecendo aqui, curiosamente, é que quando você vai para a referencial do laboratório, tem uma concentração de linhas próxima aqui à direção de θ igual a 90 graus, que corresponde a você pegar linhas que estavam mais deitadas e ir levantando. É isso que está dando uma intensidade maior, tá bom? Então fica aqui como exercício reobter esse resultado diretamente a partir de um empurrão de Lorentz. Demonstrar, a partir de um empurrão de Lorentz, que você tem aqui essa expressão para o campo, aqui essas linhas de campo, tá bom? Então cuidado que, enfim, a gente está dando várias interpretações, é bom sempre tentar pensar por vários lados, mas quando faz analogia tem, enfim, não é... Se fosse a mesma coisa, não chamava analogia, né? Mas, então, assim, tem suas limitações, tá? Mas agora a gente então entende fisicamente por que está tendo essa concentração próxima aqui, em direção de 90 graus. Realmente você está levantando as linhas quando você faz esse empurrão de Lorentz, tá bom? Para finalizar, vamos calcular aqui agora alguns casos particulares bem interessantes, né? Então, por exemplo, vamos calcular aqui esse de campo em θ igual a zero. θ igual a zero seno zero. E aí, lembrando que o gama, né, é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, nesse caso de θ igual a zero, fica só esse 1 menos V2 sobre C2 no numerador. Já no caso que θ é 90 graus, aí o seno é 1, tá certo? Aí o que sobra aqui no fundo, isso aqui já fica um gama ao cubo, né, no numerador. Aí cancela com o gama ao quadrado no denominador, tem um gama no numerador, então fica o raiz de 1 menos V2 sobre C2 no denominador. Então olha a física aqui, bem como a gente tinha falado, né? 1 menos V2 sobre C2 é um número menor do que 1. Então na direção θ igual a zero, você vê que o campo fica enfraquecido com relação ao Coulomb. Você multiplica Coulomb por um número menor do que 1. Por outro lado, se você está olhando perto de 90 graus, você fortalece com relação a Coulomb, você está dividindo por um número menor do que 1. E isso é bem justamente o que a gente está vendo, quer dizer, como foi o argumento que a gente deu antes, você está levantando as linhas de campo, você está intensificando perpendicular à direção de movimento da carga, enfraquecendo na direção ao longo do movimento da carga. E um caso bem legal é quando a velocidade é bem próxima de C, chamado às vezes de caso ultra-relativístico, né?
Que aí, cara, realmente, basicamente, você tem que as linhas de campo estão basicamente confinadas aqui perpendicular à direção em que a carga se move, né? Então, aí vocês podem, como desafio, demonstrar que esse delta-teta aqui, que contém praticamente todas as linhas de campo, é algo da ordem de raiz de 1 menos V2 sobre C2, você vê que quando V fica próximo de C, isso vai para zero realmente, fica tudo confinado aqui num cone muito, muito, muito estreito, tá certo? E para demonstrar esse resultado, vocês podem usar aqui que o seno de 90 graus menos Δθ é aproximadamente 1 menos Δθ ao quadrado sobre 2, tá? Aí você demonstra. Mas enfim, a intuição é bem o que a gente tinha feito antes. Quanto mais próximo V sobre C está de 1, você bota θ igual a zero aqui, o campo vai para infinito, né? θ igual a 90 graus, desculpa, né? Você bota θ igual a zero, não muda muito, né? Porque aí você estava multiplicando o V2 sobre Z2 por zero, e aí esse gama, que está indo justamente para infinito, ele está no denominador, então o campo está zerando, na verdade, né? É justamente isso, você está concentrando todas as linhas aqui nesse cone. Que bonito esse resultado. Então, para fechar, se você está no caso oposto, aí você espera Coulomb, você pode sempre calcular as primeiras correções, né? Quer dizer, o campo elétrico, primeiro, o termo dominante é justamente Coulomb, como a gente já tinha até argumentado antes. O campo magnético, você bota V igual a zero, não tem nada, né? Como a gente viu por essa expressão. A primeira correção é justamente aqui Biot-Savart, tá bom? Que às vezes vê uma correntezinha, e aí também aqui bem esperado, tá? Então isso encerra esse vídeo, tá? Em seguida a gente agora vai analisar o movimento que tem aceleração, né? Que aí sai desse caso do MRU, tá bom? Então obrigado, qualquer dúvida leve para o nosso encontro.